Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com um conceito muito interessante que nos permite fazer o seguinte tipo de comparação. Dadas duas distribuições, em qual delas há um maior espalhamento de dados? Observa, vocês podem pensar, poxa, é só olhar quem tem a maior variância. Mas olha que interessante. Não necessariamente isso me dá uma resposta adequada, porque imagina o seguinte, se você está trabalhando com uma turma de crianças, por exemplo, do maternal, né? Aí você calculou lá as alturas dessas crianças e me perguntou qual é o desvio padrão daquela turma, das alturas das crianças. Aí lá vou eu para um time de basquete, medir as alturas. Aí você me pergunta qual é o desvio padrão. Opa, está parecendo que o desvio padrão dos jogadores de basquete vai ser maior do que o desvio padrão da criançada. Mas isso porque os dados são grandes. Aí você pode argumentar, não, mas peraí, Nerhab, você subtrai cada cara da média. Então, no caso do basquete, a média é grande. No caso das crianças, a média é pequena. Mas proporcionalmente, olha só qual é o espírito da coisa. Imagina que eu esteja medindo coisas que são o triplo. Vai haver um maior valor para o desvio padrão dessas coisas que são o triplo. Então, olha que lance interessante, né? Quando você me diz assim, olha, eu quero medir o peso do açúcar, e o peso do açúcar e o peso da farinha, né? É evidente que se você me der um pote, observe o seguinte, medir o peso da farinha e o peso do açúcar, você tem que me dizer em que volume, né? Porque eu não posso medir um balde de farinha, vai pesar mais do que uma xícara de açúcar. Então, tem um lance meio que de densidade entre os materiais que me resolve essa parada, né? Quando eu pergunto quem é mais pesado, o açúcar ou o feijão, por exemplo, ou a farinha, eu não estou querendo perguntar quem é mais pesado. Eu, na verdade, estou querendo perguntar quem tem maior densidade. Ou seja, para o mesmo volume, quem pesa mais. É como se fosse um índice. Pois bem, o que nós queremos criar agora é um índice de dispersão, um índice de variação dos dados. Se eu dividir o desvio padrão pela média, se observa que quando a média é muito grande, eu vou ter uma espécie de desvio indexado, né, pela média. Talvez isso me permita comparar dados tão díspares para poder responder quem é mais espalhado, quem é menos espalhado. Vamos à planilha. Vamos olhar essa planilha aqui. Eu tenho 3 provas e tenho uma prova 4. Mas vamos olhar as 3 primeiras provas, porque, de propósito, eu fiz os graus de tal maneira que a média é a mesma. E o desvio padrão é diferente. Cada prova tem um desvio padrão diferente. Aí é até razoável você dizer, poxa, realmente, se as médias são iguais, o desvio padrão sendo maior, certamente é mais espalhamento. Mas a encrenca, né? A encrenca é quando eu abro a prova 4. Porque a prova 4 ela tem uma média 6,6. E aí a minha pergunta é, opa, média 6,6 é maior do que a prova 3, que é a prova 2, que é a prova 1. Mas o seu desvio padrão, por exemplo, é maior do que o da prova 3. Então, olha qual é a minha grande dúvida. A prova 3 ou a prova 4 tem maior espalhamento? Caramba, a prova 3 tem uma média menor. E naturalmente também tem, naturalmente não, esquece o naturalmente, e tem um desvio padrão menor. A prova 4 tem uma média maior e tem o desvio padrão maior. Pronto, fiquei encrencado. Quem que tem mais espalhamento? Quem que tem mais espalhamento? Vamos olhar o resultado aqui, ó. 0,31,
0,33. Ou seja, é como se indexando, né, ponderando no sentido de dividir por a média, eu vou ter um resultado mais adequado. Moral da história, por esses dados eu posso concluir. As 3 primeiras provas, sem dúvida, olha só, o menor desvio padrão significa menos espalhado. Então, a prova 3 é a mais concentrada. Agora, quando eu meto essa prova 4, eu não sei responder na lata quem é que está mais espalhado ou menos espalhado, porque a média é maior e o desvio padrão é maior. Mas quando eu faço a correlação, né, entre esses valores, chama-se coeficiente de variação, eu percebo que é um pouco mais espalhado, né? Então, está mais espalhada a prova 4 do que espalhada a prova 3. Nesse vídeo, nós vimos um conceito interessante, uma espécie de densidade de espalhamento, que a gente chama de coeficiente de variação, ou seja, que me permite comparar em distribuições diferentes qual é a mais espalhada, qual é a menos espalhada, entre aspas, relativamente à média. Aguardo você no próximo.